Está entrando no ar Clube Notícias. Dez horas e 11 minutos, está no ar a primeira edição do nosso Clube Notícias desta quarta-feira. E abrindo a edição do nosso Clube Notícias desta quarta-feira com uma notícia local muito interessante para o nosso teatro, para o nosso cinema, para a nossa cultura. O Cine 14 Bis, como já amplamente anunciado aqui na programação da Clube FM, agora está em novo endereço, né? Na rua Marcelino Rivera, 007, aqui no centro de Guaxupé, numa nova sede agora muito luxuosa, né? Coisa realmente de cinema. Na última semana recebemos aqui o Mauri Palos para falar um pouquinho sobre esse assunto. E hoje aqui nos estúdios da Clube FM eu tô recebendo aqui nosso companheiro de sempre, o ator Marcos Frota, e também o diretor do filme Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, o Alfredo Manevi. Hoje vai ter uma sessão especial às 18 horas e 40 minutos ali no Cine 14 Bs do filme, né? Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor. E hoje uma sessão muito especial porque é uma sessão comentada. Após a sessão do filme, né? Vai ter aí um bate-papo com o diretor do filme, o Alfredo Manevi, e também com o ator Marco Frotas, que eles que estão aqui nos estúdios da Clube na manhã de hoje. Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez aqui aos estúdios da Clube FM. Bom dia, Marquinho. Muito bom dia ouvintes da Clube, prazer estar em Guaxupé, minha cidade, meu amor, responsável pela formação da minha espiritualidade, responsável pela realização dos meus sonhos. Então, estar em Guaxupé é sempre uma honra. E hoje, celebrando, né? Uma data muito, 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 muito especial. A inauguração, né, da nova sede do Cinema 14 Bis, né? Quem disse que santo de casa não faz milagre? O novo santo da região chama-se Mauri Palos, que com muita garra, com muita coragem, trouxe a possibilidade de que todos os jovens, as crianças, os adultos pudessem ter o orgulho de ter na própria cidade um cinema profissional, um cinema de qualidade, um cinema onde vai se tornar um ponto da cultura de toda a região. E para brilhantar, hoje uma sessão muito especial com uma exibição inédita de um filme longa-metragem documentário premiado no exterior, que celebra a arte e o talento de um dos maiores cantores e compositores da nossa cultura, que é o Lupicínio Rodrigues. E para nossa honra, para minha alegria, temos hoje a presença do diretor e responsável por essa obra, Alfredo Manevi. Bom dia, Alfredo, seja bem-vindo aos estúdios da Clube, viu? Um prazer enorme te receber aqui nos estúdios na manhã de hoje. Alegria minha estar aqui em Guaxupé, então bom dia aos ouvintes da Clube. Que honra poder conhecer Guaxupé inaugurando uma sala de cinema, né? Tá aqui com o Marcos Frota, esse amigo, parceiro e companheiro no lançamento do filme Lupicínio Rodrigues, e presenciar Guaxupé ganhando um equipamento de cinema, um equipamento cultural de altíssimo nível. Sim. Né? Que vai ter uma programação de não deixar, de não dever nada a nenhuma sala de cinema do mundo, né? Então, em termos de equipamento, em termos de programação. Então é muito importante, né, essa iniciativa do Mauri Palos de oferecer uma programação de alta qualidade, né? O direito de ir ao cinema é um direito universal, né? Com certeza. Todo ser humano tem que passar por isso uma vez na vida, e quem passa uma vez quer voltar, né? Então, que bacana. Ontem, no dia que a gente recebeu aqui o Mauri Palos aqui nos estúdios da Clube, a gente até falou, né? A experiência de estar no cinema. É diferente você assistir um filme na sua casa sozinho. A experiência de você estar ali com os amigos, com os colegas, dividindo aquele momento, né? Realmente faz história e fica na memória das pessoas, né? Filmes que marcam gerações, que marcam histórias das pessoas, né? Isso é muito importante também, né, Alfredo e Marcos Frota? Muito, porque hoje
a gente tem uma geração que assiste o filme no celular, né? E, bom, é ótimo ter essa possibilidade, mas muitos nunca tiveram essa oportunidade de entrar numa sala escura, onde você fica entre o sonho e a realidade, a imersão. É a imersão do audiovisual, né? Aquela experiência que o audiovisual vai te trazer. Ainda mais agora ali no Cine 14 Bis, que tem projetores a laser, tem um som ali com 7.1, né? Então, assim, realmente é totalmente diferente, né? Não adianta. E hoje já, né, nessas primeiras sessões aí do Cine 14 Bis, fez a sua sessão inaugural no último domingo, né? E hoje traz aí essa sessão, uma entrada franca às 18h40 para a sessão do filme Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor. É bom a gente ressaltar aos nossos ouvintes que os ingressos serão distribuídos a partir das 17h40, conforme ordem de chegada lá no Cine 14 Bis. Pois é, estamos esperando todo mundo lá. É uma celebração, né? Mais do que qualquer outra coisa, é celebrar a coragem, a ousadia de um rapaz de Guaxupé, que é o Mauri Palos, que acreditou no sonho, né? Então hoje, quem está ouvindo aí a clube, sabe, se prepara, né? 18h40, estaremos lá para darmos esse abraço na cultura do sul de Minas Gerais, né? Dar esse abraço na cidade de Guaxupé, celebrar uma nova sede de cinema na região, né? E exibir um filme, um documentário que vai surpreender, vai tocar e vai emocionar o público. Então, é dois presentes, né? É antecipando o Natal, né? É conhecer o 14 Bis, a nova sede do Cinema 14 Bis, e ainda poder assistir gratuitamente, com a presença do diretor, um dos filmes mais importantes feitos nessa última temporada. Eu gostaria que o Alfredo falasse um pouquinho sobre o filme, né? Como é que foi a organização para se contar a história? Qual foi a motivação, né? E o que ele destacaria para acirrar ainda mais a curiosidade do público que vai comparecer em massa hoje para abraçar a nova sede do Cinema 14 Bis. Maravilha, Marcos. Olha, Lupicínio Rodrigues com certeza é conhecido dos nossos pais e avós, né? Foi um dos gigantes, né, da nossa música no século XX, junto com Cartola, com Pixinguinha, né? Dos clássicos do Lupicínio, Se Acaso Você Chegasse, lançou Elza Soares. Elza Soares ficou conhecida mundialmente quando ela cantou Se Acaso Você Chegasse. E essa é uma música que pouca gente sabe, chegou a um filme americano, musical nos anos 40, que foi indicado ao Oscar pela trilha sonora. Então o filme vai revelar essa história que muita gente não conhecia, que uma canção de Lupicínio Rodrigues foi indicada ao Oscar, e talvez seja ele o primeiro brasileiro indicado ao Oscar. E eu falo isso num momento que a gente tem o Ainda Estou Aqui, né, com a possibilidade da nossa querida Fernanda Torres ser indicada, né, como melhor atriz, e a gente sabe a importância que isso tem. Se hoje isso é importante, imagina há 70 anos atrás, quando ninguém tinha sido indicado. Então, essa é uma história que a gente revela no filme, né? Com uma pesquisa que nós fizemos de 4 anos, né? Encontramos materiais inéditos do Lupicínio, ele contando a sua própria vida, né? Então ele revela assim os amores, as decepções amorosas, como que ele se inspirava na vida real dele, né? Em histórias que todos nós, seres humanos, vivemos, histórias de amor e decepções, que a capacidade que ele tinha de transformar isso em pequenas histórias, e isso gerava letras de uma poesia, de uma beleza que está aí até hoje, né? Então o filme, a gente conseguiu achar algumas pérolas onde o próprio Lupicínio conta a sua história. Isso é muito interessante, porque nos anos 60 o Lupicínio andava meio esquecido. Ele tinha feito muito sucesso nos anos 40 na rádio, né? Estourou, bombou. Só que depois ele caiu num certo exílio, né? Veio a bossa nova, veio outros ritmos, né? O Iê Iê Iê, Roberto Carlos. Aí o Lupicínio, aquela música de dor de cotovelo, música de sofrência, caiu meio
caiu ali em menos importância. E o Lupicínio, naquele momento, ele procura o Museu da Imagem do Som no Rio de Janeiro, que estava fazendo uma memória da música brasileira, e falou o seguinte: eu quero contar a minha história. Eu, Lupicínio, quero contar a minha vida. E aí a gente conseguiu achar esse áudio, que era dado como perdido, trabalho de pesquisa. Tivemos aí uma equipe de pesquisadores maravilhosa, pesquisador de imagem, pesquisador de som, historiadores, que eles cavaram documentos inéditos, né? E esse áudio do Lupe, como ele era carinhosamente chamado, ele narra o filme. Então a gente entra no mundo dele, né? O filme convida a um túnel do tempo. A gente vai entrar na cabeça e na voz de um compositor da era do rádio, como ele viu o mundo, né? Esse é o convite do filme, uma imersão no mundo de Lupicínio Rodrigues por ele mesmo, né? E são histórias assim, algumas de gargalhar, outras de chorar. Eu acho que o Lupe, ele permite isso. Ele sempre emocionava com um leve sorriso no canto da boca. Que legal. E você comentava agora há pouco, Alfredo, que nossos pais, nossos avós vão ter a oportunidade de conhecer a história dele porque viveu essa época, né? Mas é muito interessante lembrar também que eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o seu Nabi Zayat aqui na emissora e Viva seu Nabi Zayat! E muitas das vezes no programa dele, o Lupicínio Rodrigues entrava dentro da programação, principalmente dentro do Cantinho da Saudade. Então aqui ele sempre teve lugar, sempre teve vez, sempre teve voz na programação aqui da Rádio Clube. Então, receber vocês aqui nos estúdios hoje, na manhã desta quarta-feira, para falar do filme do Lupicínio Rodrigues, que tantas vezes já foram executadas as músicas dele na nossa programação, é de uma honra tremenda pra gente. Basta lembrar que o Lupicínio lançou, por exemplo, Elza Soares. Sim. Né? Consagrou a carreira da Elza Soares. O primeiro grande sucesso da Elza, que é uma das divas da música popular brasileira, foi escrita pelo Lupicínio Rodrigues. O filme, gente, a gente tem a imagem que o documentário é uma coisa um pouco didática, né? Que é apenas para pontuar e narrar fatos da vida. Mas o nosso Alfredo Manevi, com a sua equipe, conseguiu construir um documentário com um ritmo, com time, com informações importantíssimas, mas acima de tudo com uma dramaturgia que conta um pouco a história de um dos maiores compositores do nosso país e do nosso tempo. Aquele tempo do Brasil, o que era, como é que a cultura era transmitida, como é que chegava pelo interior do país as músicas, a grande época da rádio, enfim, isso tudo vai estar à disposição hoje num documentário a partir das 18h40, na sede do 14 Bis. Não dá para perder, cara. E no final, o nosso diretor, Alfredo Manevi, vai estar presente, conversando com o público. Sim. Desvendando alguns mistérios, alguns segredos dessa vida de cineasta. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro, véspera de Natal aí, estamos chegando no dia de Natal, né? É um dia muito, muito, muito especial para minha muito, muito, muito querida Guaxupé. Tá certo. Antes da gente despedir, só lembrar que hoje a sessão é gratuita, tem a distribuição dos ingressos a partir das 17h40, certo? Então, os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada. Então, você que é fã do Lupicínio Rodrigues, quer conhecer o Alfredo Manevi, que é o diretor do filme, dê uma passadinha por lá na nova sede do Cine 14 Bis. Para você que ainda não sabe o endereço, vou repetir para você, na rua Marcelino Rivera, número 007. Ali, ó, atrás do Toninho Supermercados, aqui da Avenida na rua da piscina ali, gente. Exatamente, ficou virou fácil. um endereço nobre agora. Com certeza. E tá lindo lá, né? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, cara. Parabéns de novo ao Mauri. Que obra, que legado, né? Que responsabilidade a dele de assumir, né, o compromisso de entregar uma sala espetacular para os jogos. Eu, quando era criança aqui em Guaxupé, eu frequentava o Cine São Carlos, né? E ali a gente via os grandes filmes. Ben-Hur, 10 Mandamentos e tantos ET e tantos outros filmes que passavam ali. O cinema realmente provoca a imaginação da gente, abre a nossa sensibilidade, né? Leva a gente para outros
mundos, para outros lugares, né? Então, a partir de hoje, o 14 Bis vai contar lindas histórias para toda a juventude, as crianças e o povo de Guaxupé, de Guaranésia, que tem gente aí já, de Muzambinho, de Monte Santo, Terra do Milionário, de aqui, ó, Caconde, Itapiratiba, quer dizer, essa região toda pode ter certeza que vai ter um lugar para poder vir e se conhecer e conviver, tendo o cinema como a grande motivação. Queria agradecer, né, mais uma vez ao Mauri, ao convite, por ajudar eu a trazer o diretor Alfredo Manevi, que é um homem de cinema, sabe? Para poder abrilhantar e testemunhar a inauguração da nova sede do cinema 14 Bis em Guaxupé. Tá certo, Marquinhos, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade em estar com a gente aqui nos estúdios na manhã de hoje. Alfredo, prazer enorme te conhecer, viu? Espero recebê-lo mais vezes aqui nos estúdios da Clube, viu? Quando tiver aqui na região, dê uma passadinha aqui por Guaxupé nos estúdios da Clube. Já sabe o caminho agora. Já sei o caminho, adorei Guaxupé, tô encantado com a cidade, agradecer o Mauri Paulos pelo convite, muito bom estar com o Marcos Frota, uma pessoa que ajudou muito na promoção e na colocação desse filme sobre Lupicínio nos festivais, em toda essa fase de circulação, parceiro de primeira hora, e a gente poder celebrar o nascimento de um novo cinema, de um equipamento cultural. Quisera que o Brasil, em todas as suas cidades do tamanho de Guaxupé, com a população de Guaxupé, tivesse uma sala de cinema. Certamente a gente seria um país ainda mais pujante, com acesso à cultura pleno para todos os brasileiros. Então, isso aqui está acontecendo aqui é muito especial para o Brasil. Eu tenho certeza que é um exemplo que muitos outros municípios vão seguir. Então, parabéns a Guaxupé. Com certeza. Valeu, Marquinhos, mais uma vez. Valeu. Onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que ele está muito feliz hoje com o nosso Nabi Zayat. Um homem que promovia a cultura, que promovia os eventos, um homem que revolucionou a comunicação na nossa cidade e na nossa região. Então, ao seu Nabi, a minha eterna gratidão e admiração, e eu particularmente vou dedicar a sessão do Lupicínio Rodrigues hoje, no 14 Bis, a essa figura eterna, querida de todos nós, que é o seu Nabi Zayat. Salve, Nabi! Valeu, Marquinhos, valeu, Alfredo, obrigado pela participação. Seguimos com a primeira edição do Clube Notícias. Governo pode ficar sem recursos para custear a máquina pública, hein? Acompanhe a matéria. O governo federal pode ter um apagão nas contas a partir de 2032, ficando